Olá, boa tarde. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, atribuiu o aumento da pobreza no Brasil à recessão econômica, que aumentou o desemprego, e à alta da inflação, que corroeu os salários. O ministro foi convidado por senadores da oposição para dizer o que o governo está fazendo para evitar que o Brasil volte a integrar o mapa da fome, elaborado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Em resposta, Meirelles apresentou números atuais que mostram a recuperação econômica do país. Henrique Meirelles fez um histórico da evolução dos índices econômicos desde o início do atual governo. Segundo ele, desde maio de 2016, quando Michel Temer assumiu a presidência da República, a inflação passou de 9,33% para uma expectativa de 3,1% até o fim deste ano. A taxa Selic passou de 14,25% para 7,5% ao ano. E o Risco Brasil caiu de 328 para 173 pontos. Para o ministro da Fazenda, esse resultado se deve ao ajuste fiscal realizado pelo governo com o apoio de medidas legislativas, como a aprovação da PEC do teto. O Brasil está tendo um desempenho comercial muito forte e um influxo de investimento estrangeiro direto também muito forte. É um momento, de fato, de reversão grande da trajetória da economia brasileira. O ministro da Fazenda esclareceu que já cortou 26% das despesas discricionárias, mas lembrou que é necessário rever também os gastos com as despesas obrigatórias, que hoje alcançam 103% da receita líquida. O ministro foi questionado pelos senadores sobre a necessidade não só de se fazer um ajuste, mas também de se fazer mudanças no regime fiscal e foi cobrado pela formulação de uma reforma tributária. O governo não deu ainda uma sinalização clara nessa direção. A impressão que fica é que o governo não sabe bem em que direção vai caminhar. Falava-se antes naquela reforma no ambiente do ICMS, houve um recuo. Eu entendo que nessa área há dificuldades, inclusive federativas, mas, por exemplo, no ambiente do PIS/COFINS, qual é efetivamente a diretriz? Como é que nós vamos melhorar esse ambiente? Nós preferimos chamar de simplificação tributária. E isso aí, evidentemente, é um trabalho importante que envolve, certamente, já nessa fase inicial, o Congresso, envolve o Executivo e envolve também fiscalistas e especialistas de uma forma geral. Existe uma comissão na Câmara, já que já está tratando desse assunto, e estamos discutindo. Mas é um problema que, de fato, envolve uma definição, uma discussão preliminar muito grande, porque envolve a questão do valor adicionado, o ICM, a questão da tributação dos diversos setores, serviços versus indústria, questões de guerra fiscal, etc. O senador Lindbergh Farias, um dos autores do pedido dessa audiência pública, questionou o ministro sobre a possibilidade de o país voltar a fazer parte da lista do mapa da fome no mundo, elaborada pela Organização das Nações Unidas e da qual o Brasil não faz mais parte desde 2014. O Brasil piorou diversos índices em função da recessão enorme que nós passamos. Nós tivemos a maior recessão da nossa história, um aumento brutal do desemprego, uma queda da renda e um aumento da inflação ao mesmo tempo. Então, tudo isso, de fato, piora as condições de vida da população, não há dúvida. Esse ajuste fiscal dos senhores só pega esse lado mais fraco. Os senhores estão inviabilizando a aposentadoria rural, porque querem que agora tenha cobrança individual. O trabalhador rural não vai conseguir fazer isso. O resultado vai ser a volta da fome no Nordeste brasileiro. O Congresso Nacional realiza hoje sessão para analisar vetos presidenciais e projetos que autorizam créditos orçamentários a ministérios e órgãos públicos. A sessão está marcada para as 19h no plenário da Câmara dos Deputados. O ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo JF, Ricardo Saldi, ficou em silêncio na CPMI, que investiga a delação do grupo chefiado pelos irmãos Batista. Ricardo Saldi está preso preventivamente desde setembro na Papuda, em Brasília. Ele e Joesley Batista omitiram informações importantes na delação premiada que assinaram com a Procuradoria-Geral da República. O depoimento dele à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi autorizado pelo ministro do STF, Edson Fachin.
Mas de início o Saldi adiantou que permaneceria em silêncio e que só poderá falar quando tiver de novo os benefícios da delação premiada, que foi rescindida pelo então Procurador-Geral Rodrigo Janot. Os parlamentares tentaram convencer o ex-executivo do grupo JIF a mudar de ideia. Eu, inclusive, cheguei a pensar que Vossa Senhoria poderia, inclusive, fazer uma delação desses dois irmãos Batista e, assim, Vossa Senhoria ter aí uma boa redução na sua pena. A gente esvazia esta CPMI, esta comissão, esse plenário. A TV Senado, Rádio Senado, toda a imprensa, fica aqui tão somente os parlamentares. Nessa reunião reservada, Vossa Senhoria propõe responder a alguns questionamentos dos parlamentares? Podemos fazer? Eu acho que a imprensa está fazendo um bom trabalho. A TV Senado, a TV Câmara, pelo contrário. Quanto minhas premissas foram restabelecidas, eu quero falar e muito. Saldi não mudou de posição, mas deputados e senadores fizeram perguntas. O senhor confirma que recebeu uma ameaça do Gedel, que teria gritado num determinado dia: Saldi, eu vou te matar. Houve isso? Eu vou permanecer em silêncio. Na segunda parte da reunião, os parlamentares aprovaram a realização de uma audiência pública para discutir mudanças na lei que regula a delação premiada. Serão convidados, entre outros, o juiz Sérgio Moro, o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e o ministro do STF, Gilmar Mendes. Deputados e senadores aprovaram também a convocação do procurador Eduardo Pelela, que foi chefe de gabinete do então procurador-geral Rodrigo Janot. Eduardo havia sido convidado a depor amanhã, mas informou à CPMI que não vai comparecer. Os parlamentares transformaram o convite em convocação como testemunha. Assim, ele é obrigado a vir. A data do depoimento ainda não foi definida. Um acordo entre Mercosul e União Europeia pode sair até o final do ano. Antes, é preciso superar barreiras no comércio de carne, etanol e outros produtos agrícolas. Parlamentares europeus e brasileiros discutiram o tema hoje na Comissão de Relações Exteriores do Senado. As negociações para a criação de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul começaram em 1999 e estão numa fase decisiva. Na semana que vem tem mais uma rodada de negociações. O comércio de carne, etanol e produtos agrícolas entre os dois blocos ainda dependem de entendimento. Em visita à Comissão de Relações Exteriores do Senado, 14 parlamentares europeus conversaram com senadores e deputados brasileiros sobre o assunto. Eles foram unânimes em defender a importância estratégica do acordo. Sou um entusiasta do acordo Mercosul. Aguardamos, inclusivamente, que ele seja assinado ainda na presidência do Brasil e, portanto, eu faço votos para que esses obstáculos que ainda possam surgir sejam naturalmente removidos para bem, queremos nós, dos dois blocos. O presidente da delegação para as relações com o Mercosul afirmou que ainda é preciso vencer algumas resistências, mas disse que acredita em um consenso. De facto, Estados-membros muito empenhados na concretização imediata deste acordo, há outros com mais reservas, justamente porque têm setores agrícolas com alguma expressão que têm criado algumas dificuldades, mas eu estou convencido que no final todos os obstáculos serão removidos e que nós acabaremos por concretizar um acordo que é do maior interesse para a União Europeia e para o Mercosul. Um acordo que é muito importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista estratégico, e a conversa entre parlamentares certamente ajuda no fechamento desse acordo, que todos nós temos a expectativa que possa ser definitiva nos próximos meses. Os parlamentares europeus defenderam que o acordo não seja apenas comercial, mas inclua outras áreas, como, por exemplo, a cultura e o meio ambiente. Alguns se mostraram preocupados com a proteção aos direitos humanos, cláusula que vai ser incluída pela primeira vez em um acordo assinado pelo Mercosul. O relatório final da comissão mista que analisa a Lei Candir será apresentado hoje às 14h. A legislação isenta exportação de produtos agrícolas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O problema é que a lei não define regras específicas para compensar os estados pelas perdas.
Os governadores argumentam que a falta de regras claras para a compensação causou perdas expressivas aos cofres dos estados e municípios e que o repasse feito pelo governo federal sempre ficou muito abaixo da renúncia fiscal feita. Para uma perda de 41 bilhões, os estados estão recebendo, na realidade, a cada ano, cerca de 3 bilhões e 900. Então, isso nós temos que discutir. Criada em 1996, a Lei Candir prevê a desoneração do ICMS para produtos exportados e créditos tributários para bens de capital e serviço. Mas as regras e prazos para compensar os estados não ficaram claros. Governo federal e estados divergem sobre o assunto. A União entende que a desoneração de exportações de investimentos, que são os bens de capitais, ela é inerente a um imposto como o ICMS, enquanto os estados entendem que não. O ICMS ele é o imposto de competência deles e dado que é necessário, a União entende que é necessário haver a desoneração, eles precisam de compensação por essas perdas de receita. Os governadores também argumentam que outras medidas devem ser adotadas para resolver o problema da compensação aos estados. Eu sugiro, até para dar encaminhamentos a essa comissão, senador Welles, que se estude um fundo que taxe as importações, principalmente de produtos que tiram a competitividade da indústria brasileira. A comissão mista foi criada para apresentar uma solução para compensar essas renúncias fiscais. Numa ação movida pelo Pará e outros 15 estados, em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 12 meses para que o Congresso Nacional regulamentasse o repasse desses recursos. O relatório final da comissão mista será apresentado nesta terça-feira. Estamos trabalhando para cumprir a determinação expressa no artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias, introduzida pela emenda constitucional 42 de 2003, para editar essa lei complementar com os critérios, os prazos e as condições em que se darão os repasses compensatórios. Medida essa corroborada pela decisão do Supremo Tribunal Federal. O relatório do senador Wellington Fagundes precisa ser aprovado pela comissão mista, pela Câmara e pelo Senado. Caso a matéria não seja aprovada no prazo estabelecido pelo STF, caberá ao Tribunal de Contas da União fazer os cálculos do repasse. E o plenário analisa hoje o projeto que regulamenta os serviços de transporte de passageiros que usam aplicativos como Uber e Cabify. O projeto, que veio da Câmara dos Deputados, tramita em conjunto com outros 2 projetos do Senado. Se for aprovado como está, o texto pode ir à sanção presidencial. Caso seja alterado, terá de voltar para análise da Câmara dos Deputados. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.